Você já se perguntou o que faria se, após 20 anos de casamento, fosse traída e roubada pelo homem que prometeu te amar para sempre? Rebecca viveu isso. Mas ao invés de se dobrar ao golpe, ela se preparou. O que Emanuel não sabia é que enquanto ele fugia com sua amante e o dinheiro do casal, Rebecca já estava 3 passos à frente. Neste vídeo, você vai descobrir como ela transformou a traição em sua maior arma, e como a vingança pode ser mais doce do que qualquer um imagina. Não pisque, porque a reviravolta começa agora. Rebecca, aos 45 anos, parecia ter encontrado o seu lugar, depois de deixar sua terra natal, a fria e organizada Estocolmo. Aprendeu a gostar do café forte, a apreciar as manhãs nos parques e a conviver com o sotaque carregado dos curitibanos. Mas, o mais importante, Rebecca acreditava que havia construído uma vida estável ao lado de Emanuel. Emanuel, seu marido há 20 anos, era charmoso e sempre soube como cativar as pessoas. Ele foi o responsável por convencer Rebecca a deixar sua vida segura na Suécia e embarcar em uma aventura no Brasil. No início, tudo parecia perfeito. Viagens, jantares e promessas de amor eterno. Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Emanuel se distanciou, passou a fazer viagens de negócios frequentes e longas. Rebecca, inicialmente ingênua, começou a perceber sinais que indicavam algo errado. Ligações no meio da noite, perfumes que não eram dela e o crescente distanciamento emocional. Ela sempre teve uma intuição aguçada, mas tentou negar o inevitável. Emanuel estava envolvido com outra mulher, e tudo indicava que ele não apenas a trairia, mas também a deixaria sem nada. O que Emanuel não sabia era que Rebecca já estava preparada para o golpe. Ela havia aprendido a jogar o jogo dele, e agora o aguardava, em silêncio, enquanto a tempestade se formava. Naquele dia, Rebecca observava pela janela, tentando processar o que estava prestes a acontecer. O som das malas sendo arrastadas pelo corredor ecoava, e cada passo de Emanuel parecia pesar mais do que o anterior. Ela sabia que dessa vez ele não estava indo para mais uma viagem de negócios. Não havia retorno. Emanuel parou por um momento na porta, sem coragem de encará-la completamente. Quando finalmente falou, suas palavras foram como uma lâmina fria. Você sabe que isso acabou, Rebecca. Nós dois sabemos. Você ficou para trás. Eu preciso de algo novo. Mônica me faz sentir vivo. Ela é jovem, vibrante, diferente de você. As palavras atingiram Rebecca como um golpe, mas ela não deixou transparecer. Enquanto ele falava, ela apenas observava, sem reagir. Por dentro, sua vontade era gritar, chorar, exigir explicações. Mas ela não daria a ele o prazer de vê-la desmoronar. Seu rosto permaneceu calmo, embora por dentro ela sentisse uma tempestade de emoções. Então é isso? Ela perguntou, sua voz mais firme do que esperava. Emanuel olhou para ela, com um misto de desdém e pena. Sim, é isso. Estou levando o que me pertence, inclusive o dinheiro. Afinal, o que você faria com ele, Rebecca? Uma mulher da sua idade não precisa de muito. Rebecca ouviu, imóvel, enquanto ele dava as costas e arrastava as malas para fora. A porta se fechou, e o silêncio tomou conta do ambiente. Por um momento, ela se permitiu sentir a dor, a traição, o vazio. Mas logo um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Emanuel estava enganado se achava que ela ficaria sem nada. Ela já tinha o controle da situação, mesmo que ele ainda não soubesse disso. Quando a porta se fechou, e Emanuel finalmente partiu, Rebecca sentiu o peso da traição, mas também a leveza de saber que o controle agora estava em suas mãos. Ela caminhou lentamente até o escritório, onde meses antes havia iniciado o seu plano. O clique suave do mouse ao ligar o computador foi quase terapêutico. Com poucos cliques, acessou a conta secreta que havia criado. Uma conta que Emanuel jamais soube que existia. Ali protegida, estava a maior parte do dinheiro que ele acreditava estar levando consigo. Rebecca não era ingênua. Os meses de ligações escondidas, desculpas mal disfarçadas e perfumes que não eram dela a fizeram agir com frieza e precisão. Emanuel estava distraído com sua nova vida. E nunca percebeu que, enquanto ele traçava seu caminho para a traição, Rebecca estava construindo sua própria rota de escape. Ela observava os números na tela, satisfeita com a antecipação. Cada movimento de Emanuel havia sido previsto. Ela sabia que ele tentaria fugir com o dinheiro, e agora, ele descobriria que não tinha nada. Nos dias anteriores à partida dele,
Rebecca transferiu tudo de maneira meticulosa, deixando apenas uma pequena quantia na conta conjunta, o suficiente para ele perceber que algo estava errado, quando fosse tarde demais. Enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, lembrando-se das 2 décadas de casamento e das promessas que haviam se desfeito, Rebecca secou o rosto e se endireitou. Aquela não era a história de uma mulher que foi enganada. Era a história de uma mulher que soube se proteger e vencer o jogo de traição. Emmanuel subestimou sua inteligência, e agora, ele teria que lidar com as consequências de seu erro. Uma semana havia passado desde a partida de Emmanuel. Rebecca mantinha sua rotina. Caminhadas matinais, cafés tranquilos, cumprimentos aos vizinhos. Para o mundo, tudo parecia normal. Mas por dentro, ela estava atenta, esperando o momento certo. E ele chegou. O telefone tocou. Rebecca atendeu sem hesitar, já sabendo quem estava do outro lado. Rebecca. A voz de Emmanuel soava diferente, tensa, quase irreconhecível. Acho que houve um erro. Eu tentei acessar a nossa conta, mas ela está quase vazia. Deve ser algum problema no banco, certo? Rebecca fez uma pausa calculada, deixando o silêncio se prolongar, apenas o som de sua respiração no fundo. Quando finalmente falou, sua voz estava fria, controlada, cheia de uma calma que ele não esperava. Não, Emmanuel, não há erro algum. O silêncio do outro lado da linha se tornou palpável. Ele estava tentando entender. O que você fez? Ele perguntou, a insegurança agora evidente em sua voz. Rebecca sorriu levemente, sabendo que aquele era o momento pelo qual esperava. Você realmente achou que eu ficaria parada, assistindo enquanto você fugia com todo o nosso dinheiro e me deixava sem nada? Oh, Emmanuel, você sempre subestimou quem eu sou. A respiração pesada de Emmanuel, do outro lado da linha, denunciava seu desespero. Isso não pode ser real. Como eu fiz, ela interrompeu. Eu apenas agi como você nunca esperou que eu agisse. Uma mulher velha, não é assim que você me chamou? Pois saiba que essa mulher ainda tem alguns truques na manga. Emmanuel ficou em silêncio, incapaz de responder. A sua certeza havia se dissolvido. Tudo o que ele havia planejado desmoronava diante de seus olhos. Aproveite sua nova vida com Mônica, Rebecca disse, com um toque de ironia na voz. Tenho certeza de que ela vai adorar estar ao seu lado, mesmo sem o dinheiro. E com isso, Rebecca desligou. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de sua respiração, lenta e tranquila. A vingança tinha sido mais doce do que ela imaginava. Depois de desligar o telefone, Rebecca sentou-se por um momento em silêncio, absorvendo a satisfação que tomou conta de seu corpo. Tudo o que ela havia planejado, todos os movimentos calculados, se desenrolaram exatamente como imaginado. Emmanuel, que outrora controlava o destino dela, agora se via impotente, abandonado por suas próprias escolhas. Nos dias que se seguiram, Rebecca começou a reorganizar sua vida. Ela se permitiu um pequeno sorriso ao olhar para a tela do computador, onde seu saldo bancário permanecia intacto e seguro. O dinheiro que Emmanuel achava que controlava, agora estava nas mãos de quem realmente tinha o poder. Mas a vingança, embora doce, não seria o fim. Ela sabia que precisava seguir em frente, deixar para trás os anos de traição e recomeçar por si mesma. Rebecca decidiu mudar não apenas seu ambiente, mas sua própria mentalidade. Ela se livrou dos objetos que a ligavam ao passado, peças de mobília, fotos antigas, lembranças que não faziam mais sentido. Cada pequena mudança representava um passo na reconstrução de sua identidade. Rebecca não era mais a mulher que havia sido traída, enganada e abandonada. Ela agora era a mulher que havia se libertado. A mulher que tinha o controle sobre seu próprio destino. Com uma nova perspectiva de vida, Rebecca começou a explorar possibilidades que antes nunca havia considerado. Novos projetos, novas conexões, novos horizontes. Emmanuel e o passado que ele representava agora eram apenas uma lição, um lembrete de sua força e resiliência. Quando olhou para o futuro, Rebecca se sentiu pronta para recomeçar, de maneira mais forte, mais segura, e com um senso de liberdade que ela nunca tinha experimentado antes. O ciclo de vingança havia sido concluído, e agora, o recomeço era apenas seu. Enquanto Rebecca observava o horizonte, sentiu uma calma que há muito não experimentava. A tempestade havia passado, e com ela, todas as dúvidas, medos e inseguranças que haviam perseguido por anos.
A traição de Emmanuel, embora dolorosa, foi o catalisador de sua transformação. O que antes parecia ser o fim de uma história, revelou-se o começo de uma nova jornada. Ela refletiu sobre tudo o que aconteceu, as promessas quebradas, o abandono, a dor. Tudo aquilo a moldou, mas não a definiu. Pelo contrário, permitiu que ela se reencontrasse e percebesse sua verdadeira força. No fim, Emmanuel não tirou nada dela. Ele apenas abriu os olhos de Rebecca para uma verdade maior. A de que a felicidade e o controle de sua vida sempre estiveram em suas mãos. Agora, com um novo senso de liberdade, ela sabia que seu futuro estava apenas começando. E o mais importante, era um futuro que ela mesma escolheria. Rebecca havia aprendido que às vezes, o que parece uma traição devastadora, pode ser a oportunidade perfeita para renascer. A vingança não foi o ponto final, mas sim o impulso para a renovação. E ao deixar o passado para trás, Rebecca abraçou o presente, pronta para escrever o próximo capítulo de sua vida com coragem, sabedoria e, acima de tudo, com a certeza de que, desta vez, ela estava no controle. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agradecemos de coração por assistir até aqui e esperamos você na nossa próxima jornada.